Boa tarde. Sejam muito bem-vindos a este meu segundo Conversas com Assinatura. A semana passada tivemos a estreia, como se recordam, as pessoas tiveram a oportunidade de ver. Trouxemos o Vasco Martins Santos, a quem eu aproveito desde já para agradecer publicamente a gentileza e a disponibilidade que teve em vir ao programa. É sempre bom debater com alguém que traz seriedade para os temas, alguém que traz competência, que traz know-how. Portanto, acabou por ser um programa que, do meu ponto de vista, foi um programa interessante. Espero que para vocês, para todos vocês, também tenha sido um programa que vos tenha dado gozo de seguir e que vos tenha suscitado o maior dos interesses e também curiosidade para aquilo que virá a seguir, e espero poder-vos trazer novidades em breve e nas próximas semanas, temas interessantes, pessoas também interessantes para o programa. Eu já tive a oportunidade de dizer isto, creio eu, mas já agora volto aqui também a assinalar. É um programa que será, como é óbvio, essencialmente falar de temas relacionados com o Sporting, com o desporto muitas das vezes, mas também por vezes aqui outras atualidades e outras temáticas, se calhar aqui um bocadinho fora da caixa. Portanto, não se esqueçam de seguir o canal, subscrevam o canal, não deixem de estar atentos às novidades que divulgarei também nas redes e lá estaremos mais à frente com novas edições que espero que sejam do vosso agrado. Bem, conforme tive a oportunidade também de antecipar, esta semana vamos ter aqui um formato um pouco diferente. Foi por isso que fiz uma publicação com um pequeno vídeo para que as pessoas pudessem colocar questões que queriam ver respondidas no programa de hoje. E isto constituirá a segunda parte da rubrica, em que algumas perguntas serão objeto de respostas. Espero que abranger a maior parte das redes, mas já lá chegaremos. Entretanto, iremos iniciar na data de hoje iremos iniciar o programa com uma primeira parte mais em jeito de notas soltas, portanto será aqui uma espécie de ponto antes da ordem do dia, algo que o Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Rogério Alves, tem alguma alergia, e já de algum tempo atrás, portanto não é algo que ele padeça agora neste momento de Covid, é mesmo uma alergia intrínseca que corre nas Assembleias Gerais que tem norteado este consulado destes órgãos sociais atuais. Bem, mas como eu dizia, vamos ter então aqui alguns assuntos que eu quero abordar, e vou iniciar precisamente com uma pequena análise ou umas pequenas observações sobre o que decorreu esta semana após o programa, o comentário com assinatura, que tem todas as sextas-feiras ao meio-dia e meia com o Bruno Carvalho. O comentário com assinatura da semana passada, que foi, como todos sabem, e como todos os que assistiram se recordarão, um comentário com assinatura que assinalou a data de 2 anos após a invasão à Academia Sporting em Alcochete. Como todos sabem, é uma data gravosa para o Bruno Carvalho, uma data importante e relevante e que tem o seu peso. E portanto o programa teve um cunho muito pessoal por parte do Bruno. De facto foi talvez, podemos chamar assim, um momento de catarse, mas o que é certo é que li muitos comentários. Eu gostava de entrar um pouco por aí. Li muitos comentários de pessoas a sentirem-se um pouco indignadas, portanto a criticarem a abordagem de Bruno Carvalho, simplesmente porque eu penso que não compreenderam na perfeição e não conseguiram fazer um exercício que eu entendo que é um exercício muito próprio da condição humana, mas que não é fácil de fazer, que é pormos na pele de outra pessoa, pormos nos sapatos de outra pessoa, porque é muito mais fácil de falarmos quando estamos de fora, e especialmente sem termos vivido as situações, sem termos passado por determinado evento que é pesaroso, que é custoso, que é negativo, como o Bruno viveu. De resto, no caso do Bruno, e sem aqui estar a densificar demasiado, foi o maior assassínio, isto é o meu ponto de vista, foi o maior assassínio de caráter que alguma vez vi ser feito a uma pessoa na nossa história democrática, na nossa história enquanto país. Quer dizer, enquanto temos mediatismo a assinalar os vários eventos historicamente sucedidos, não me recordo de ver algo assim. Portanto, assassinou-se uma pessoa, assassinou-se o cidadão, assassinou-se a sua condição profissional, social. Bem, é uma análise que poderemos voltar a ela noutra oportunidade. Agora, o que me apraz dizer sobre isto é que fez-me confusão essa tal indignação manifestada por algumas pessoas,
vi vários títulos e várias tiradas ou várias parangonas com coisas como Bruno de Carvalho exigiu restituição como sócio ou exigiu outro tipo de coisas. Quer dizer, o Bruno, lá está, isto é a minha posição e a minha visão. O Bruno não exigiu nada. Cada pessoa faz aquilo que quer e aquilo que entende. Agora, eu acho que as pessoas devem pôr a mão na sua consciência, e tentarem perceber o que é que se passou, tentarem perceber o que é que esta pessoa passou e viveu, e com isso é preciso ouvirem, no caso do programa, com alguma paciência, mas perceberem, porque não é fácil uma pessoa expressar todas aquelas emoções e todos aqueles sentimentos, e depois tentarem aí sim avaliar da justeza dos factos e daquilo que é dito. As pessoas também diziam muito, porque põe em cima da mesa aquela dicotomia, mas umas pessoas, é preciso não esquecer que houve as pessoas que votaram contra, mas também as pessoas que votaram a favor, e nós votámos a favor. Eu quero lembrar às pessoas que estamos a falar de uma Assembleia Geral, toda ela foi repleta de ilegalidades, e também lá voltaremos, possivelmente não hoje, mas noutra altura, mas foi uma Assembleia repleta de ilegalidades. Portanto, quer dizer, o argumento eu votei a favor acaba por ser um pouco esvaziado a partir do momento em que a ilegalidade é de tal ordem e tão palpável e tão visível que eu ter votado a favor acabei por conferir legitimidade. As pessoas dirão, bem, mas a verdade é que isto foi de coração e eu votei com melhores intenções contra a destituição, portanto eu não mereci bem. Eu consigo perceber perfeitamente esse argumento, mas é um argumento válido para os dois lados, porque tudo o que nós fizemos, nós, direção, o Bruno, eu para mim falo, e em parte por ele como amigo, como companheiro, como ex-colega de direção dele, que foi tudo de coração também. As nossas ações, as nossas decisões, foi tudo sempre a pensar no melhor para o Sporting. Portanto, é um argumento que a mim me parece que acaba por perder um pouco de relevância face ao argumento maior e com mais força. E a verdade é que, ao chegarmos a uma Assembleia que não há direito de defesa, em que as pessoas não foram ouvidas, em que as urnas são abertas no momento em que começa a Assembleia, portanto, em que antes de ser lida a decisão condenatória, não havendo defesa, quer dizer, é o mesmo que chegarmos a um tribunal e para o julgamento e começarmos pela leitura de sentença, quer dizer, o juiz lê a sentença e depois vamos fazer o julgamento. Quer dizer, percebem o ridículo da situação. Portanto, ao constatarmos isto, facilmente poderíamos ter tido uma atitude como seria abandonar a Assembleia, portanto, retirar o tapete àquela Assembleia e àquela mesa da Assembleia Geral, retirar-lhes o tapete no sentido de vou-vos retirar a legitimidade, porque, imaginem, o chavão dos 71-29 é usado e abusado vezes sem conta durante estes 2 anos e vai continuar a ser para atacar o Bruno e para nos atacar enquanto ex-direção e servir como desculpa e como muleta destes atuais órgãos sociais, que são essencialmente o que fazem, e as pessoas que gravitam à sua volta e que ainda os apoiam, cada vez vão sendo menos, como vemos. Mas não pode ser assim. Reparem que se têm saído da Assembleia e se o resultado, vamos imaginar isto assim, se o resultado tem sido, por exemplo, não 71-29, mas 100-0, claro que isto é uma hipótese um pouco académica, mas se tem sido 100-0, isto iria colocar, no mínimo dos mínimos, iria colocar muitas reservas às pessoas quando analisassem o que se tinha ali passado. Imaginem nas notícias, uma notícia que é dada 100-0, quer dizer, facilmente se percebe que ali não se tinha passado uma Assembleia, não tinha decorrido num ambiente normal, mas num ambiente daquilo que acabou por ser de uma forma ou de outra, mesmo com os 71-29, foi um perfeito alinhar de réus, vá lá, de acusados, vá lá, por um pelotão de fuzilamento e que assim sucedeu e assim se fechou. Quero só concluir isto também dizendo que é outro argumento que também vejo muito, que é este, mas o Bruno de Carvalho deve-me um agradecimento porque votei a favor dele na destituição, votei contra a destituição. Bem, a verdade é que, perdoem-me pela minha franqueza, mas a verdade é que não valeu nada. E eu não estou a desvalorizar nenhum dos votos dos 29 ou dos que foram efetivamente, porque até hoje ainda não tivemos uma ata lida e até hoje ainda não sabemos a realidade, o raio-x daquela Assembleia, nós ainda não o temos, não o sabemos. Vamos ver quando é que saberemos. Mas saberemos certamente mais cedo ou mais tarde. Isto também é um dos receios destes órgãos sociais. Mas a verdade é que
esse exigir desse agradecimento, reparem, ele até existiu, reparem, e não existiu nenhuma ou duas vezes. A verdade é que não se esqueçam que a manipulação que é feita de tudo aquilo que é dito por Bruno Carvalho, quando ele tinha outro espaço mediático, quando deixou de o ter, mesmo agora que nós temos este projeto e que temos vindo às sextas-feiras a fazer o programa, o comentário com assinatura, outras intervenções que temos, eu aqui agora no canal, outros escritos que vamos publicando, a maior parte das vezes acabam as coisas por ser deturpadas, manipuladas. É verdade que algumas também saem, mas nunca com amplitude, nunca com o mesmo tipo de eco que é dado a outras pessoas numa suposta igualdade de circunstâncias que claramente não existe. Portanto, mas a verdade, isto sem querer desviar do rumo, a verdade é que o Bruno agradeceu, quer dizer, mas vamos lá ver, o Bruno de Carvalho não se vai agora, ainda por cima, por coisas que não fez, reparem, Alcochete, acusação totalmente injusta, totalmente vil, chegamos agora à conclusão, porque vai ser absolvido, que não fez. Portanto, não queriam que Bruno de Carvalho se estivesse a penitenciar e a vergastar nas costas, ir para o Marquês de Pombal, ajoelhar-se e auto-infligir-se alguma punição. Quer dizer, vamos ser aqui um bocadinho razoáveis, não é? Porque já basta, estes 3 anos já custaram muito ao Bruno, à família, aos amigos mais próximos. Eu também passei por muita coisa, embora hoje não seja o tema para falar sobre isso. Talvez noutra oportunidade, mas a verdade é que o Bruno agradeceu, como é óbvio, o Bruno reconhece, como é óbvio, as pessoas que estiveram com ele, não tenham a menor dúvida disso, ok? Vamos ser razoáveis e sérios e vamos parar com este disparate de que o Bruno não está agradecido, porque o Bruno está profundamente agradecido. Agora, as pessoas têm que entender que o Bruno sofreu algo que nunca ninguém sofreu. O Bruno sofreu algo que nunca ninguém sofreu. E portanto isso também torna as coisas um pouco mais difíceis, e se calhar a expressão às vezes pode não ser melhor ou mais desejada, embora dificuldade de expressão é coisa que o Bruno Carvalho nunca teve e nunca terá, certamente, ao contrário se calhar de outras figuras, também lá chegaremos. Portanto, eu queria deixar esta nota porque a mim pareceu-me, e fez muita espécie, pareceu-me perfeitamente injusta esta onda, ou pelo menos esta suposta onda, que também foi muito empolada, é verdade, também foi muito empolada para servir os interesses de outros, desta tal indignação face ao programa. Portanto, espero que as pessoas possam ficar esclarecidas quanto a isto e eu queria deixar esta parte bem clara daquilo que é o meu ponto de vista e daquilo que é a minha posição sobre o assunto. Outra nota que quero dar, e depois outras serão dadas, se calhar, noutra altura, porque o tempo também não estende, não estica, mas outra nota que quero dar é enviaram, penso que foi hoje, enviaram um pequeno excerto de um vídeo, que eu ainda não vi o vídeo original totalmente, mas é uma entrevista de um blogger, ou de um tal de, eu vou-me recordar o nome, peço desculpa, um Gonçalo Ilharco, penso que é assim que se chama o senhor, que por acaso aparentemente, ou alegadamente, é jurista, portanto será meu colega, eu peço desculpa, eu não conheço a pessoa, portanto não vou dizer comentários sobre a pessoa, não conheço, mas conduz uma entrevista a Henrique Monteiro. Henrique Monteiro, as pessoas certamente se recordarão, foi o pai lá da nossa destituição, pelo menos na parte da execução, portanto presidiu à Comissão de Fiscalização, que conduziu o primeiro processo disciplinar e que depois deixou o mote, antes da sua substituição pelo atual Conselho Fiscal e Disciplinar, deixou o mote para a pena subsequente que viria a ser de expulsão, no que diz respeito a mim próprio e ao Bruno de Carvalho enquanto sócios do Sporting, e mais algumas suspensões para os restantes ex-membros da direção. Bem, o que eu quero dizer sobre este excerto que me enviaram, e volto a frisar, não vi o vídeo todo, vi este pequeno excerto porque me dizia muito respeito. Henrique Monteiro diz algo deste género, quando estava eventualmente, penso que a fazer aqui uma comparação para poder usar o argumento que, bem, nem tudo o que Bruno Carvalho fez é mau, também fez coisas boas, nomeadamente o pavilhão, e depois para dizer, bem, o pavilhão que ele diz que fez, ou que julga que fez, mas que na verdade só o finalizou. Bem, isto, meu caro Henrique Monteiro, mas acima de tudo, caros sportinguistas e todas as pessoas que possam interessar, isto é um perfeito disparate e é completamente falso e não tem pés na cabeça nem faz sentido nenhum, e eu estou perfeitamente à vontade para falar disso, porque eu era o membro da direção que tinha o pelour do património, portanto, ou era um dos,
e o património, o que é que implica? Implica precisamente as infraestruturas, instalações e operações e manutenções dos respectivos equipamentos, onde, como é óbvio, cai o pavilhão João Rocha. Bem, quero-vos dizer que o pavilhão João Rocha, este pavilhão João Rocha, que de resto é o primeiro pavilhão a sério que o Sporting Clube Portugal tem, porque a nave de Alvalade, a saudosa nave de Alvalade, onde em muitas tardes pude ver jogos de hockey patins e de handball com o meu pai, era bem pequenino, mas recordo-me, era a nave de Alvalade, era uma estrutura que tinha o seu quê de transitório, ali juntinho ao velho estádio José Alvalade, mas não era um pavilhão como eles são entendidos hoje em dia. E o pavilhão João Rocha, que hoje em dia temos e que deve orgulhar todos os sportinguistas, que é o melhor pavilhão de clubes em Portugal, o melhor e o maior, com todas as valências e mais algumas, é um projeto que eu tive a felicidade e o orgulho, e que muito me honra, de ser a pessoa do Conselho Diretivo que é corresponsável pelo dossiê. E por dossiê entenda-se desde a sua gênese, desde os primeiros brainstormings acerca de como é que iria ser todo este projeto do pavilhão, que tipo de concurso é que iria ser lançado, como é que seriam os critérios de seleção, como é que seria o contrato de empreitada, e que tipo de contrato, e depois todo o próprio projeto, o início, os licenciamentos, o início da construção, os retrocessos, os problemas que a construção daquelas levantou, a inserção naquilo que é o pavilhão João Rocha, não se esqueçam que insere-se naquilo que era um projeto um pouco mais amplo, que é aquilo que nós gostamos de chamar a cidade de Sporting. Não se esqueçam que tem 3 campos relevados à volta, Cristiano Ronaldo, Filipe Aruteu, não se esqueçam que temos também a Rotunda do Leão, não se esqueçam que por alturas de conclusão do pavilhão inauguramos em conjunto com a Junta de Freguesia do Lumiar 3 ruas novas alusivas às antigas glórias do clube, portanto não se esqueçam disso. Isto para dizer que eu acompanhei este processo desde o início até ao seu fim. Portanto, Bruno de Carvalho não finalizou o pavilhão João Rocha. Portanto, Bruno de Carvalho e nós, e eu, enquanto direção, desde o início, e o início bem antes da primeira perda, toda a concepção, concurso, tudo, todas as fases, tudo esteve no nosso consulado, chamemos-lhe assim. Portanto, não houve cá herança nenhuma de pavilhão, não houve nada. Esqueçam tudo isso. O pavilhão Rocha, perdoem-me a imodéstia, se existe, deve ser esta direção e a Bruno de Carvalho, e a mais ninguém. E isto tem que ser um ponto assente e encerrado. Pronto. Posto isto, caríssimos, vamos passar ao segundo ponto da rubrica de hoje, em que teremos então aqui algumas perguntas às quais eu tentarei responder da melhor forma. Bem, diferenças entre o projeto atual e o nosso projeto. Bem, eu acho que a diferença que ressalta logo à vista é a verdade. A verdade. Isso não há como escamotear essa parte. Nós sempre procuramos dizer a verdade e, como é óbvio, queremos sempre dizer a verdade aos sócios. Bem, e além da verdade, e intimamente ligado com essa, eu acho que a pedra de toque em termos de diferença é os superiores interesses do Sporting. Isto pode parecer um chavão para a maior parte das pessoas, mas a verdade, mas está sempre aliada, é que quem norteia a sua atuação com este critério está sempre mais próximo não só de alcançar o sucesso, como está sempre mais próximo de agregar a família sportinguista, que se encontra completamente desunida, e sendo certo que o mote da candidatura dos atuais órgãos sociais era unir o Sporting, não me recordo de ver o Sporting tão fraturado como se encontra neste momento. Depois o resto são todas as características que já vinham atrás, que é a competência, a seriedade, o rigor, o zelo, quer dizer, a exigência. É preciso haver exigência connosco próprios e com os outros, com os atletas, com colaboradores, com diretores, com todas as pessoas que colaboram dentro daquilo que é o universo e dentro daquilo que é o espaço Sporting. Portanto, estes penso que são os vetores essenciais, podem parecer filosóficos, mas eles depois têm que ser aplicados. E se não são aplicados, todo o resto sucumbe. Claramente, essa diferença entre nós e os atuais órgãos sociais é visível, em que são os órgãos sociais que optam pela manipulação, são órgãos sociais que optam por ocultar a informação dos sócios do Sporting, que optam por fazer uso de uma comunicação social que está capturada. Aliás, os próprios órgãos sociais do Sporting estão capturados, mas isso se calhar é um tema para outra questão mais em concreto. E a segunda parte da questão, que é o que teríamos feito se o restante mandato tivesse sido cumprido, bem, é uma resposta que encontra desde logo
é uma pergunta, digo eu, que encontra desde logo resposta naquilo que era o nosso programa eleitoral da altura. Quer dizer, nós fomos abruptamente interrompidos ao fim de um ano de mandato, sensivelmente, quer dizer, tínhamos mais 3 anos de mandato para cumprir e já agora, para as pessoas também perceberem, no nosso primeiro mandato, nós não só cumprimos com 90 e, eu arriscaria dizer quase 99% das medidas que nos propusemos cumprir no nosso manifesto eleitoral, no nosso programa eleitoral, como suplantámos largamente aquilo que era o seu escopo globalmente considerado. Eu vou-vos dar um exemplo muitíssimo simples. Nós, no nosso primeiro programa eleitoral, em 2013, tínhamos como medida, e naquilo que era o meu pelouro, o património, estudar e criar as condições para a implementação ou para a criação de um pavilhão desportivo. Nessa altura, o nosso objetivo e aquilo que era a nossa expectativa era, durante esse mandato, estudarmos as questões, pesquisarmos, analisarmos, deliberarmos e tomarmos as decisões necessárias para, efetivamente, criarmos essas condições para que depois o pavilhão pudesse vir a ser uma realidade, eventualmente num segundo mandato. Não escondo que havia sempre o desejo, e há sempre o desejo, quando se quer fazer sempre mais e melhor, de poder iniciar, lançar a tal primeira pedra, etc. Agora, eu estaria a ser hipócrita se dissesse que logo em 2013, quando escrevemos, quando idealizámos essa linha do programa eleitoral, já estava na nossa cabeça a criar, efetuar, construir e inaugurar e inclusive a fazer um ano desportivo, iniciar um ano desportivo nas modalidades, ano desportivo esse com os frutos que sabemos hoje, com 4 títulos de campeões nacionais nos esportes de modalidades de pavilhão, não estava a ser verdadeiro. Portanto, é uma segunda oportunidade, era o que se punha aqui em cima da mesa para de facto poder continuar a dar essas alegrias aos sportinguistas. Bem, por um lado, assisti de uma forma como qualquer adepto comum e normal de futebol, com a chamada fome de bola, portanto foi com alguma felicidade que assisti ao regresso. Confesso que passei os olhos pelo jogo do Borussia Dortmund, que salvo erro acabou com 4-0 o resultado. Até porque tinha curiosidade de ver alguns jogadores, aquele rapaz, o Haaland, de facto é um fenómeno da natureza, aos 19 anos, para eu ter 19 anos, já com aqueles gols todos e com aquela capacidade, aquela simplicidade de processo e aquele porte atlético, de facto estamos perante um caso sério do futebol jovem europeu e mundial. Agora, a forma como é que eu vi do ponto de vista de organização e sanitário, bem, isto está tudo a começar, não é? Isto é tudo ainda um pouco estranho. E a forma como é que isto se aplica a Portugal. Bem, o que eu tenho para dizer, e não temos tempo para estar a talhar muito, talvez numa outra oportunidade, é que há questões que me suscitam desde logo e que me fazem alguma confusão. Nomeadamente, estamos a falar de 11 contra 11 jogadores dentro de um campo de futebol que vão ter contacto máximo. É inevitável, é inevitável. Um canto, todos sabemos a quantidade de agarrões, dos ditos agarrões que sucedem num pontapé de canto. Todos sabemos que numa barreira tem que haver pelo menos 4 ou 5 jogadores que estão ali juntinhos como se fosse uma foto de família. Enfim, a não ser que mudassem as regras, acho que nem se põe em questão ao meio de uma competição, isto iria sempre acontecer. Portanto, acontecendo isto, eu pergunto, o que é que há determinado tipo de restrições que estão a ser aplicadas que eu, sinceramente, pelo menos questiono até que ponto é que elas fazem sentido, não é? Quer dizer, os jogadores depois vão durante 90 minutos ter aquele contacto todo. Faz sentido algum tipo de restrições ou não? Aquela questão dos festejos, isso foi muito comentado, a questão dos festejos, e eu vi alguns jogadores a fazerem aquele cumprimento com os cotovelos e vi alguns também serem criticados por um abraço. Quer dizer, mas faz sentido estarmos agora a crucificar um abraço de um jogador no calor do momento? E são jovens, apesar de tudo, nós sabemos que são jovens, sempre na casa dos 20 até aos 30, sensivelmente, na sua grande maioria. Estamos a criticar que no calor do momento haja um abraço, quando durante 89 minutos, ou 90 minutos mesmo, efetivamente, porque depois temos os descontos, há agarrões, há carrinhos, há encontrões, há asfaltas, há contacto máximo. O futebol é um desporto de contacto, não há como evitar isto.
Portanto, enfim, vamos ver agora, já não falta tudo para o reinício, aparentemente para o alegado reinício das competições do campeonato da Liga Nós em Portugal, está aprazada para o dia 4 de junho, portanto é com expectativa que aguardo o seu regresso e ver de que forma é que vamos beber algo à experiência alemã, que já vai um pouco mais adiantada, e espero que, ao contrário de muitas outras situações, possamos beber a parte boa da experiência e não e deixar outras partes, outros exemplos que poderíamos e devíamos seguir, e nós no nosso tempo alertámos muitas vezes para isso, nem sempre esses alertas foram bem recebidos ou foram recebidos com a devida atenção. Portanto, vamos aguardar com expectativa, esperando sempre que corra tudo e decorra tudo com a normalidade possível, mas essencialmente com saúde e segurança para todos. Bem, quanto à questão da entrevista de Frederico Varandas ao Canal 11, e até porque, como sabem, vamos ter, eu e o Bruno Carvalho vamos ter comentário com assinatura esta sexta-feira às 12h30, e certamente que isso será um dos temas a ser comentado. Eu vou ser aqui super sintético, espero não defraudar ninguém, ou se calhar irei defraudar as expectativas, mas vou ser muito sintético. É uma entrevista que essencialmente me envergonha enquanto sportinguista, envergonha-me bastante. Não consigo conceber como é que há sportinguistas, e percebam isto, esqueçam agora as dicotomias de apoiantes de Bruno de Carvalho, apoiantes de Frederico Varandas, apoiantes de dinastias anteriores a Bruno de Carvalho, apoiantes de soluções diferentes, novas, futuras. Esqueçam tudo isso. Eu quero pôr-me à parte de tudo isso. Esta entrevista envergonha-me porque eu não consigo conceber como é que o representante máximo de um clube como o Sporting Clube Portugal nem sequer consegue articular devidamente os argumentos para pelo menos dar uma aparência de resposta fidedigna às várias temáticas que estão em cima da mesa. Portanto, estamos a falar de alguém que consegue se atropelar a si próprio. E isto só não é mais dissecado porque de facto continuamos a ter alguma comunicação social que é extremamente favorável a esta presidência, porque se encontra capturada, infelizmente, não vou estar a fugir com os termos, e portanto vamos esperar por sexta-feira e desenvolver mais este tema, mas esta é a minha posição geral, é a minha apreciação geral a uma entrevista, mais uma, porque tem sido muitas, aliás, nunca vi um presidente, não é só do Sporting, nunca vi um presidente de um clube dar tantas entrevistas sucessivas, e todas tão pobres. Portanto, até sexta, para depois desenvolvermos mais este tema. Quanto à promiscuidade evidenciada entre Jorge Mendes e Frederico Varandas no artigo de Pipo Russo, no jornal italiano, apraz-me dizer o seguinte: Pipo Russo dá alguns exemplos para evidenciar essa promiscuidade. Eu nem sequer vou entrar muito nos exemplos, simplesmente dizer que essa promiscuidade é mais do que evidente aliás, contrasta em absoluto com o período que existiu no nosso mandato, entre março de 2013 e junho de 2018, em que a intervenção de Jorge Mendes no clube foi zero. Jorge Mendes foi completamente afastado, todos os negócios possíveis e imaginários com o Sporting e com a nossa administração, exatamente por não nos revermos no tipo de negócio, nos valores que Jorge Mendes propugna. Portanto, essa promiscuidade entre Frederico Varandas e Jorge Mendes está patente não só no tipo de negócios que, a meu ver, são ruinosos para o Sporting e que não vão de encontro com aquilo que são os melhores interesses para o Sporting, e tudo aquilo que rodeou as rescisões e os negócios subsequentes são uma imagem disso. Portanto, acho que fica por aqui bem explícito, e o facto de Jorge Mendes constar nos relatórios e contas mais recentes da Sporting SAD como um dos maiores credores nestas rúbricas mostra perfeitamente essa promiscuidade, e para já é o que me apraz dizer. Mas não queria deixar passar esta oportunidade sem dizer o seguinte, que é, eu confesso que é uma entrevista que eu ainda não lhe fiz uma análise crítica muito rigorosa, lia mais um pouco na diagonal, mas chama-me a atenção a primeira afirmação de Pipo Russo de que
o dia 15 de maio de 2018 é o dia mais negro da história do Sporting Clube Portugal, referindo-se em concreto, como é óbvio, à invasão da Academia Sporting em Alcochete. O que eu quero dizer sobre isso é que eu percebo essa afirmação num contexto que é aquele de dizer que foi a partir desse dia que o Sporting interrompeu e perdeu um projeto que visava levar o Sporting a tempos de glória, que visava repor e incrementar a grandeza deste clube. Portanto, nessa data isso ficou, pelo menos para já, ficou prejudicado e ficou comprometido. Se for nessa perspectiva eu consigo perceber, mas como existe muita comunicação social e muitas pessoas com palco na opinião pública e nos mídia que usam precisamente esse tipo de chavão para evidenciar o aspecto negativo, eu quero dizer o seguinte, porque eu sempre discordei profundamente desse chavão, neste sentido, que é o momento mais negro da história do Sporting, e abstraindo do que eu disse há pouco, daquela perspectiva que acabei de explicar, como é óbvio, não pode ser considerado, e com todo o respeito pelo que aconteceu, por quem sofreu, e houve quem tenha sofrido muito, não pode ser considerado este dia preterindo os quatro leões que perderam a vida. E estou a falar de Zé Rui Paulo, espero não me estar a enganar nos nomes, que perderam lamentavelmente a vida no episódio do Varandim, na antecâmara de um Sporting Porto, há muitos anos atrás, e dos dois homicídios de Rui Mendes no estádio do Jamor por uma claque adversária, por um elemento de uma claque adversária, e também o Marco Ficini, adepto italiano, que sucumbiu também vítima de um atropelamento, de um homicídio junto ao Estádio da Luz. Portanto, como é óbvio, a vida humana não pode ser assim objeto de subalternização em face deste evento que já de si é hediondo e criminoso, que foi a invasão à Academia de Sporting em Alcochete. Portanto, estes sim são para mim os dias mais negros da história do Sporting Clube Portugal, pelo menos nesta perspectiva, que quando é utilizada pelas pessoas nesse sentido negativo, não me parece que faça sentido subalternizar estas situações que acabei de elencar em função da invasão, que volto a dizer, para que não fiquem dúvidas, é de censurar, mas não pode ser feito este aproveitamento político, que é aquilo que as pessoas, quando citam o evento, costumam fazer nesse sentido. A minha convicção profunda é que, de facto, como se costuma dizer na gíria, neste momento, dentro de Alvalade, os atuais órgãos sociais estão a ferro e fogo. Estão a ferro e fogo. Portanto, sim, a resposta é sim. Embora possa haver diferentes níveis dentro destes casos que são conhecidos, dentro destas ilhas que foram conhecidas, mas cada uma a seu modo refletem um conflito interno que se está a gravar dentro do Sporting Clube Portugal, que de resto traduz e é a consequência de uma presença de Frederico Varandas que é tudo menos aglutinadora, que é tudo menos galvanizadora daquilo que deveriam ser os recursos do clube como um todo e daquilo que foi a ser a massa adepta do Sporting Clube Portugal. Portanto, percebo perfeitamente que neste momento estas saídas sejam fruto de divergências, umas mais profundas que outras, que existem nos órgãos sociais do Sporting Clube Portugal. Mas isso vamos ter a oportunidade de desenvolver esse tema mais à frente, portanto também convido-os a assistirem ao programa, ao comentário com assinaturas sexta-feira às 12h30, que seguramente será um dos temas a evoluir e a destrinçar com maior clareza. Bem, o que posso dizer relativamente a este tema é que, de facto, o processo não teve ainda decisão, portanto, como é sabido, está ainda pendente. Não deixa de ser curioso este tempo todo não se ter desenvolvido, e agora que estamos à beira de ter espero e acredito piamente que assim vai ser, uma absolvição de Bruno Carvalho no processo de Alcochete, creio que estão criadas as condições para que este processo possa seguir e possa ter a sua sequência e especialmente que tenha, nós temos sido confrontados com tantos casos na Justiça que levam a duvidar da Justiça, que levam a pôr em causa as instituições, que levem ao aumentar da falta de fé do cidadão
na justiça e em todos os agentes da justiça. Portanto, eu acho que temos aqui uma oportunidade ótima, este processo penso eu que é uma oportunidade ótima para se fazer um julgamento que devia ir ao fundo das questões, devia tentar ao máximo ultrapassar na medida daquilo que é possível, sem infringir regra nenhuma, como é óbvio, mas existem vários expedientes jurídicos que permitem ao jogador e ao tribunal, por vezes, abstrair-se um pouco mais de determinado tipo de formalidades e ir em busca daquilo que o jargão jurídico é este, é a verdade material. A verdade material. Portanto, acho que este processo deveria se nortear por este sentido de perseguição da verdade material. E espero que assim aconteça e tenho muita fé que assim aconteça e que as instituições da justiça possam, e o tribunal, e todos os tribunais e todos os juízes possam aqui credibilizar a justiça que se encontra um pouco descredibilizada. Respondendo à primeira parte da pergunta, mesmo em caso de uma decisão totalmente favorável, bem, eu tenho que dizer que existem correntes diferentes sobre este tema, não em concreto, se calhar, sobre o nosso caso, mas no geral, isto para dizer o quê? É meu entendimento que uma decisão totalmente favorável deveria reverter a grande maioria das consequências que se deram no pós-Assembleia Destitutiva, mas também entendo que possa suceder o seguinte, que é uma espécie de uma solução mista. Entendo que uma decisão favorável possa manter alguns dos efeitos produzidos. É preciso não esquecer que durante estes 2 anos, que já quase passaram, que para o bem e para o mal, a vida continuou, o clube continuou, há contratos que foram feitos, há pessoas que foram contratadas, desde atletas, desde dirigentes, desde colaboradores, houve empreitadas que se iniciaram, portanto há coisas que foram feitas que dificilmente poderão ser desfeitas. Com isto quer dizer que normalmente este tipo de decisões acautelam alguns dos factos que entretanto se produzem, alguns dos factos jurídicos, como costumamos dizer, que entretanto se produzem. Portanto, eu diria que temos que esperar para ver qual será a decisão e ver qual será o seu alcance para depois podermos avaliar da sua bondade, da sua correção e daí tirar consequências e ilações. Eu acho que o Rogério Alves é uma peça importantíssima naquilo que é o xadrez do universo Sporting. Estatutariamente, ele é o representante máximo dos associados, como presidente da mesa da Assembleia Geral, e é uma pessoa que tem uma influência que não vem de agora, não vem deste mandato, já vem de há muito tempo. É uma pessoa que se move naquilo que são os círculos privilegiados ou não do Sporting e nos bastidores do Sporting há muitíssimo tempo. É uma pessoa que, tendo o dom da palavra e o dom da retórica, convence muitas vezes uma grande fatia de sportinguistas mais pela forma do que pelo conteúdo. Portanto, e como também já foi dito esta semana, para terem atenção ao Puppet Master, portanto ao controlador das marionetes, eu diria que sim, o Rogério Alves é sem dúvida uma das peças mais importantes em termos daquilo que é o processo decisório e daquilo que é a esfera de influência do universo Sporting atual. Não tenho a menor dúvida. Quanto a eventuais ou possíveis responsabilizações por danos, bem, isso é uma questão que é mais difícil de avaliar nesta fase, ou seja, eu entendo que identificando-se determinado tipo de dano ou determinado tipo de atuação lesa Sporting, eu acho que é todo o interesse e acho que os sócios podem e devem lançar mão daquilo que são os mecanismos que estão ao seu dispor, nomeadamente solicitarem Assembleias Gerais, como já foi solicitada e foi, a meu ver, erradamente recusada, mas acho que os sócios têm que ter a sua voz e devem insistir, sempre de forma ordeira, sempre de forma pacífica, mas não devem ter receio de lançar mão dos mecanismos que têm à sua disposição, sem dúvida alguma. Bem, não tenho a menor dúvida que a invasão à Academia de Sporting em Alcochete foi a pedra de toque que permitiu que toda uma série de ataques perfeitamente violentos fossem feitos a Bruno de Carvalho.
E isso é uma evidência que qualquer pessoa pode constatar com mera consulta de notícias, de tudo aquilo que aconteceu. Se a comunicação social, ou melhor, porquê que a comunicação social e os mídias dedicaram tantas horas? Bem, dedicaram tantas horas porque, e isto liga ao que eu já tive a oportunidade de dizer, e feliz ou infelizmente a comunicação social está um pouco encapturada por interesses financeiros e económicos e políticos também. É uma realidade e não estou a dirigir uma crítica específica a este jornalista ou àquele que... Isto é uma realidade e não é só na comunicação social, em vários setores do tecido empresarial, económico e tudo mais. Portanto, infelizmente Portugal está capturado por uma teia de interesses. Não vale a pena estarmos aqui agora a escalpelizar nesse sentido, mas diria que a partir do momento em que Bruno Carvalho e a nossa direção e a nossa administração pôs em causa uma série de interesses instalados, comprometendo-nos para, de alguma forma, tirar o Sporting do colete de forças em que se encontrava e da dependência de outras entidades em que se encontrava, ou pelo menos subjugado, e torná-lo verdadeiramente independente, verdadeiramente dos sócios e verdadeiramente forte e com margem para poder fazer o seu caminho de forma independente e de forma perfeitamente forte e sabendo exatamente quais os objetivos onde queria chegar, a partir do momento em que Bruno de Carvalho desenhou esse trajeto e que nós nos propusemos a segui-lo, e não esquecer que Bruno de Carvalho foi sempre um pouco o ponta de lança, portanto ele deu a cara, por assim dizer, não é? A expressão é esta, ele deu a cara e sofreu as consequências. Portanto, penso que essa é uma das principais razões ao ter pisado, e desculpem a expressão, ter pisado os calos a tanta gente. Eu penso que isto levou automaticamente a que Bruno Carvalho tivesse sido vítima de tantos ataques, tantos vergonhosos ataques. Quanto a isto, não tenho grande novidade para acrescentar relativamente àquilo que já tem sido dito e debatido nas últimas semanas. Eu acho que a questão passa mais por saber até que ponto é que os sócios do Sporting estão disponíveis ou estão interessados em reverter uma situação que é perfeitamente injusta, e perceberem o que é que poderia ter acontecido. Eu acho que este exercício ainda não foi feito. O que é que poderia ter acontecido se este mandato não tivesse sido interrompido de forma injusta e perfeitamente ilegal e violadora de dos mais variados princípios de um Estado de Direito e democrático? Até onde é que se poderia ter chegado? A verdade é que nós pegámos num clube em 2013 à beira da falência, com ordenados em atraso, com problemas no património, de manutenção de infraestrutura, bem, com tantos problemas em tantas áreas do clube, e pagámos num clube com prejuízos de milhões e fizemos dele um clube lucrativo, fizemos um clube novamente competitivo em todas as suas modalidades, incrementámos modalidades, recuperámos modalidades, trouxemos-la de volta para as divisões mais altas e profissionais, fizemos delas vencedoras, quer dizer, as modalidades de pavilhão, as 4, como já foi referido, foram todas elas no nosso último mandato injustamente interrompido, campeãs nacionais nas modalidades de pavilhão. Algumas delas já não eram há sensivelmente 30 anos, outras, como o handball, tinham perdido a sua predominância e de repente passaram a ser uma potência nacional do handball ao serem bicampeãs e ganharem taças de Portugal. Quer dizer, tanta coisa que foi feita que, sinceramente, acho que eu devolvo a questão aos sócios. O que é que os sócios estão na disposição de fazer? É tão fácil, nós já dissemos, a convocatória de uma Assembleia Geral, tão fácil, é recusada, os mecanismos legais que estão a dispor também são suavemente conhecidos. Agora, acima de tudo, mais do que uma pergunta que é um pouco uma pergunta mais conceptual, eu penso que a pergunta deve passar por: há vontade? Existe vontade em dar uma oportunidade a pessoas que trouxeram tantas alegrias ao Sporting Clube Portugal e que poderiam novamente ajudar a recuperar um clube que está outra vez a ser destruído? Quero agradecer a todos terem tido a paciência e terem estado aqui a acompanhar este segundo Conversas com Assinatura. Espero que tenham gostado, tenha sido o vosso agrado. Não percam, já agora, o programa, o Comentário com Assinatura, de sexta-feira às 12h30, em, como eu vos pude dizer ao longo destes minutos, iremos aprofundar algumas das questões que já abordei, que têm tudo a ver com a atualidade do Sporting Clube Portugal. Dizer-vos que nos próximos dias irei dar nota de como é que esta nossa rubrica irá evoluir nas próximas semanas, a nível de
possíveis convidados e temáticas que irão estar presentes. E com isto, desejar-vos um resto de uma boa semana, dizer-vos que passem pelo canal, subscrevam o canal, também ajudam a que possa ter cada vez mais e melhores conteúdos para vos proporcionar, e fiquem bem. Um grande abraço a todos, até para a semana.